Meus irmãos, bom dia, Pai, Senhor, manhã de bênçãos nessa manhã de quarta-feira. Hoje é dia 17 de dezembro de 2025, que o Senhor, pela misericórdia dele, uma vez mais venha falar aos nossos corações, que essa palavra seja resposta da parte de Deus. Peço que você deixe o seu like, compartilhe, comente. Os padrões aqui dessa plataforma também tenho diariamente anunciado por aqui o clube de membros, clicando no botãozinho assinar, os irmãos vão ter acesso a todas as possibilidades de assinatura, né, para acessar ali também o conteúdo exclusivo de membros, de vídeos, de lives, de conteúdo reservado aqui para os membros do canal. Vamos para a nossa mensagem. Uma outra forma de semear nesse ministério é através das informações que vão aparecer nessa caixinha, se o Senhor tocar no seu coração. Nossa meditação, meus irmãos, nessa manhã de quarta, o nosso texto vai estar lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo aqui ele não escreve esse texto de um lugar confortável, né? Ele escreve esse texto no meio de um sofrimento, no meio de um momento difícil, né? Ele não estava falando como alguém que leu sobre sofrimento, que aprendeu sobre sofrimento. Ele está falando como alguém que viveu o peso do ministério, né? A rejeição, a perseguição, a dor. Ele viveu. Paulo realmente passou por situações extremas, né? Não é aqui um discurso motivacional, não. É um relato, um testemunho de sobrevivência, de sustento de Deus, né? Paulo aqui está dizendo, olha, a pressão é real, o ataque, a dor é real, mas existe algo mais real ainda, que é a presença de Deus nos sustentando por dentro. E eu acho que o primeiro ponto que a gente consegue extrair aqui desse texto é que o texto ele não promete ausência de lutas, né? Ele promete permanência de Deus, o Senhor presente no meio das dificuldades, das adversidades. Paulo então escreve, irmãos, a Corintos, né, a igreja que estava em Corintos, aos coríntios, defendendo ali o seu ministério. Ele era acusado, ele era desacreditado, ele era comparado a falsos apóstolos que pareciam muito mais bem-sucedidos, né? E talvez fossem, porque o foco era outro, né? E Paulo faz algo poderoso. Ele não se defende mostrando resultados, planilha de Excel, de forma alguma. Ele não faz isso. Ele se defende mostrando o quê? Mostrando a resistência espiritual, né? E, sobretudo, a comunhão que ele tinha, o propósito que ele tinha com Deus. E essa foi a defesa dele. E essa é a nossa defesa. Quando passamos por dificuldades, quando passamos por provações, por humilhações, por calúnias, o que quer que seja. Paulo aqui, ele basicamente ele está dizendo, ó, se o meu ministério fosse falso, eu já teria quebrado, eu já teria morrido, alguma coisa já teria acontecido. E às vezes o caminho que você segue, as decisões que você toma em Deus são questionadas, né? Os caminhos são questionados, as decisões são questionadas, e as pessoas questionam, falam, não, isso aí Deus não está nisso não, essa decisão sua, isso aí que você está fazendo da sua cabeça. Bom, mas foi você quem ouviu do Senhor. Foi você quem teve de Deus um direcionamento. Então é você quem deve crer. É você quem deve carregar essas sementes. Paulo diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Atribulados, ou seja, pressionado por tudo que é lado. Isso aí a gente vive, irmãos. Todo dia a gente é pressionado por tudo que é lado. Tem uma luta e vem outra luta e vem outro problema, né? E interessante que essa palavra que é atribulados no grego, que é o original do Novo Testamento, né? É como se fosse algo espremido. E é aquela sensação que a gente tem que estar sendo espremido, sabe? É uma pressão absurda, né? Mas ele completa, porém não angustiados. Angústia aqui, só um adendo, não é tristeza. Angústia é quando a pressão que vem de fora, ela invade o nosso coração por dentro. É quando a pressão que vem de fora, ela nos influencia e ela influencia a nossa vida espiritual. É claro que algum nível de angústia é natural. É claro que se o barco está no mar, é impossível que um pouco de água
não respingue, não caia dentro do barco. Isso é normal. O que não pode é entrar toda a água. É que aquela água possa interferir ao ponto de afundar o barco. Isso não pode. O barco, inclusive, a embarcação é feita para isso. Para não entrar água dentro dele. Agora, é impossível ele ficar seco. 100% seco, não é verdade? Então algum nível de angústia vem. Agora isso não pode influenciar as nossas decisões, o nosso humor, a nossa vida, o nosso ânimo. Isso não pode. É isso que Paulo está dizendo. Ele fala, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Essa angústia não me influencia. Essa angústia, ela não me domina. Sabe? Deus pode até permitir a pressão ao redor, mas ele não permite esse sufocamento por dentro. Tem gente que vive pressão financeira, pressão familiar, mas ela não consegue respirar. Respirar espiritualmente falando, respirar emocionalmente falando, isso não é força humana, isso é a graça do Senhor te sustentando. Quando a graça de Deus nos sustenta por dentro. Então ele diz, perplexos, porém não desanimados. Perplexidade é o quê? Confusão. É quando você ora e não entende o que está acontecendo. É quando Deus não explica tudo. Isso é perplexidade. É Paulo dizendo assim, ó, eu nem sempre entendo o que Deus está fazendo. E eu acho que ele não para só aí. Ele diz, ó, eu não fico desanimado por não entender aquilo que Deus está fazendo. E aí é um grande problema, irmãos, porque às vezes o cristão desse momento que a gente vive, o crente desse último momento que antecede a volta de Cristo, quando a gente não entende, a gente desanima. Quando não entende, não estou entendendo Deus, não estou entendendo por que Deus está deixando eu passar por isso, a pessoa desanima. O desânimo toma conta. E eu sempre digo que Deus não promete respostas, nem sempre Ele promete respostas. Mas Ele promete o que? O milagre, a promessa dele é que você vai ser abençoado se você chega até o final do processo. Mesmo sem entender. Eu sempre digo aqui, mesmo sem entender. Perplexidade, irmãos, não é falta de fé, não. Desânimo, sim, é quando você desiste de confiar. Perplexidade acontece, confusão acontece, no sentido de estar desorientado, de não compreender. Isso acontece. Paulo não entendeu tudo, mas ele não largou a Deus porque não estava compreendendo o naufrágio, não estava compreendendo por que foi chicoteado, não estava compreendendo por que foi expulso da cidade. Isso não fez ele largar a Deus. Ele diz, perseguidos, porém não desamparados. E eu particularmente acho que o texto aqui ele fica bem profundo, porque a perseguição ela fala do ataque humano, fala da rejeição, da calúnia, do abandono, da traição. Mas Paulo ele vê algo que vai além, né? Ele diz, não desamparados. Como eu sempre digo, as pessoas se afastam. Quando a gente passa por dificuldades, as pessoas se afastam. Não espere algo diferente. Mas Deus nunca se ausenta na vida do justo. Tem um momento que Paulo fala, olha, eu fui preso aí, ninguém veio. Na minha primeira prisão ninguém veio, mas o Senhor não me desamparou. Amigos somem, portas se fecham, pessoas te interpretam errado, a igreja às vezes nem visita. Isso acontece, tá? Acontece com todo mundo, irmãos. Eu visitei durante 20 anos da minha vida as pessoas como líder de célula, que não era célula, era um grupo de assistência, né? Que era como se fosse célula. Cada igreja tem o seu nome. 20 anos eu fui para cemitério, para enterro, fazer culto fúnebre no meio da tempestade, no meio da chuva. Fiz ligação para orar pelo gatinho da irmã 3 horas da madrugada. Isso tudo fazia parte da minha função. Mas quando eu precisei, quando eu passei pelo deserto, a igreja não veio. A mesma igreja que eu congreguei durante 20 anos não veio. E eu não falo isso como, olha, eu tô triste, olha, decepcionado com a igreja, nunca mais voltaria. Não, nada disso. É o ser humano. Isso acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com você. Não espere nada do homem, espere do Senhor. Se você tiver esse entendimento, você não vai se magoar. Você não vai se decepcionar, porque a sua expectativa está lá embaixo, você não espera. Os poucos que vieram foram bênção. Foi bênção, amém. Louvo a Deus por a vida deles. Mas era normal esperar que a maioria não viesse. E não vieram mesmo, e não irá mesmo, é assim. Agora o Senhor continua conosco. A solidão vira solitude, porque Deus está conosco, e aí Deus nos dá
uma paz absurda no meio da solitude, uma completude, sabe? Uma plenitude. Que é isso? Aí Paulo diz: abatidos, porém não destruídos. Abater é cair, perder a força, é sentir o impacto. Quem nunca caiu? Eu não tô falando só de pecado, eu tô falando de desânimo também, porque a gente cai às vezes mais de desânimo do que de pecado. Uma vida de pecado é uma coisa, você cai, uma conduta pecaminosa. Agora de desânimo a gente cai quase direto, todo dia. Paulo não espiritualiza demais aqui, ele admite, ele fala: às vezes eu caio, às vezes eu fico abatido, eu me abato, eu caio. Agora, uma distinção: cair é uma coisa, ser destruído é outra. Ele diz: abatidos, porém não destruídos. O inimigo pode até te derrubar, as lutas podem até te derrubar, mas não tem autorização para te destruir. Quem está em Cristo pode até cair, mas não fica no chão. O chão não é o fim, é apenas um ponto ali para a graça de Deus te encontrar, me encontrar, nos levantar uma vez mais, sabe? Então veja assim, todas as primeiras palavras desse texto aqui, elas são negativas, né? E todas as segundas palavras, elas são redentoras, elas são cheias de graça. Acho que é um padrão espiritual. Um padrão espiritual muito forte. O ataque que vem do mundo e o sustento que vem do Senhor. Não somos perseguidos. O texto não diz não somos perseguidos. Ele diz não somos abandonados. Deus não remove sempre o cenário. Às vezes ele deixa o cenário da perseguição. O que ele nunca remove é a sua graça, é a sua presença. Meu irmão, minha irmã, você está cansada, cansado, mas ainda de pé, machucado, mas ainda crendo, pressionado, mas ainda orando. Você pode estar emocionalmente abatido, abatida, sendo rejeitado, desprezado. Mas se você ainda não desistiu, é porque é um Deus te sustentando, te colocando de pé todas as vezes. Sobreviver é um testemunho. Às vezes o maior milagre não é prosperar, é permanecer, é ser sustentado. Não é vencer rápido, é não ser destruído. Então o Senhor está contigo. Fica firme, porque isso é uma fase, é necessária, e é a fase que te molda, que te prepara para você viver aquilo que Deus tem para você. As etapas do propósito de Deus na sua vida. Está encerrando um ciclo, encerrando aqui um ano, 2025. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará no ano que está chegando. Tá bom? Deus abençoe vocês. Pai, Senhor Jesus. Tchau, tchau.